Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós, no último programa, estivemos a olhar para a chamada de Jeremias. Deus chama um jovem com cerca de 20 anos de idade para trazer uma reflexão e uma transformação ao povo de Judá. Ele utiliza a Josias, o rei de Israel na altura, com cerca de 21 anos de idade, para de facto, juntamente com Jeremias e juntamente com o pai de Jeremias, Hilquias, para trazer esta nação ao conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia. E eu creio sinceramente o povo ter redescoberto a Bíblia foi a razão pela qual eles se aproximaram de Deus. Sempre é assim na história da humanidade. Quando o povo descobre a Bíblia, quando o povo se começa a conformar e obedecer aos ensinos de Cristo, então há uma transformação na nossa sociedade. Se nós olharmos para a história da humanidade, verificamos exatamente isso. Seja em que época da história for, sempre que o homem se aproxima de Deus, há uma mudança nos comportamentos, há uma mudança na economia, há uma mudança na sociedade, porque deixa de haver corrupção, deixa de ser a mentira a coisa mais visível e passa a ser valores como a verdade, a honestidade, a transparência, o cuidado com o outro, o amor ao próximo, que promovem, de facto, o bem-estar de uma sociedade. E se nós percebermos porque é que as sociedades se desenvolvem, tem a ver com estes valores. Eu ainda não consigo perceber porque é que aqueles que promovem políticas no nosso país são tão opostos às Escrituras e à Palavra de Deus. Eu creio que eles ainda não perceberam, de facto, a importância da Bíblia. Porque se as pessoas percebessem a importância da Bíblia em termos de transformação de uma economia, provavelmente a Bíblia seria muito mais acarinhada e mais promovida nas escolas públicas, nos canais da televisão, porque ela de facto transforma os corações, porque ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, Hilquias, Jeremias e Josias, estes três elementos, perceberam a importância das Escrituras, redescobriram a Bíblia, porque a encontraram no templo. Este é um pormenor muito interessante, que é relatado em 2 Crónicas. O povo tinha perdido a Bíblia no próprio templo. Vejam bem o caricato da situação. Mas eu creio que não é muito diferente da nossa realidade. Eu creio que, infelizmente, em muitas igrejas que se dizem cristãs, a Bíblia foi perdida. Se esqueceram da Bíblia. Há pessoas que vão à igreja hoje nem Bíblia levam. Há pessoas que vão à igreja hoje, são pessoas chamadas praticantes, religiosos praticantes, cristãos praticantes, mas não conhecem as Escrituras. Não sabem onde encontrar na Bíblia a Palavra de Deus. Não sabem encontrar na Bíblia o Novo ou o Velho Testamento. Não sabem encontrar na Bíblia aquilo que Jesus ensinou. Precisamos de redescobrir a Bíblia nas nossas igrejas. Eu fico contente porque, de facto, há um movimento nesse sentido. Há uns anos atrás fui assistir com muita alegria a uma paróquia na Parede, a um estudo bíblico extremamente bem apresentado. Já não me lembro efetivamente o nome do padre que estava a fazer esse trabalho, mas fiquei extremamente agradado por ver que as Escrituras estão a começar a voltar para o centro do cristianismo. Fiquei triste por ver que era um núcleo pequeno, que estava reunido para ouvir o ensino bíblico. Mas eu tenho visto em muitas igrejas evangélicas este buscar da Bíblia cada vez mais intenso, em que a Bíblia é ensinada todas as semanas, com regularidade. A Bíblia é o centro, de facto, das reflexões. Então vale a pena nós procurarmos trazer para a nossa reflexão a Bíblia. Eu sei que há alguns seminaristas que estão a ouvir o programa e eu recomendo vivamente que no vosso ministério, no futuro, possam pôr a Bíblia no centro das vossas reflexões. Os vossos sermões sejam alicerçados nas Escrituras e não em filosofias ou pensamentos humanos. Quando nós fazemos isso, fugimos daquilo que é a verdade das Escrituras. Eu creio sinceramente que aqueles que têm a responsabilidade de subir ao púlpito ou ao altar para falar ao povo numa perspectiva da espiritualidade, da vida religiosa,
deveriam fazê-lo sempre com o centro nas Escrituras. E se não falarmos da Bíblia, mais vale estar calados. E infelizmente muitos padres, muitos bispos, muitos estes e aqueles, muitos líderes religiosos têm falado mais de política, de economia, de bem-estar social do que daquilo que é os ensinos das Escrituras. Nós temos que voltar às Escrituras, nós temos que voltar à Bíblia e perceber que implicações é que isto tem depois sim na política, na economia, no bem-estar social, mas sempre partindo das Escrituras, porque ela é que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Devemos voltar a buscar a palavra de Deus. Nós desta forma, isto foi só um resumo daquilo que vimos no primeiro capítulo de Jeremias. Nós chegamos assim ao segundo capítulo deste livro e de alguma forma a primeira grande parte em que este livro se divide. Aqui temos a grande mensagem de Deus dirigida ao povo de Israel. Então eu vou tentar aqui dar-lhe algum esboço sobre esta primeira grande parte do livro de Jeremias, que vai até ao capítulo 20, mas temos do capítulo 2 ao 6, são os primeiros 5 anos do ministério de Jeremias. E aqui ainda estamos a falar do ministério de Jeremias, que é vivido no período onde Josias, o rei reformador, realmente ainda estava a reinar. Portanto, é um período ainda bastante bom, podemos dizer assim. O povo começa a aproximar das Escrituras, o povo começa a abandonar a idolatria, o povo começa de facto a aproximar-se de Deus no seu culto, na sua adoração, e estes são os primeiros 5 anos do ministério de Jeremias. Depois temos do capítulo 7 ao 9, então está aí relacionado com aquilo que nós chamamos a limpeza do templo e o redescobrir, o encontrar da palavra de Deus. Através do pai de Jeremias, que era sumo sacerdote na época, que se descobre a Bíblia. Então este é o processo todo de redescobrir as Escrituras. Depois do 10 ao 12, temos aqui o período de reformas, mais uma vez, provenientes do melhor conhecimento que tiveram da palavra de Deus. Então este é algo que nos deve ensinar, ou seja, se nós estamos num processo de redescobrir a Bíblia, temos que ajustar a nossa vida ao ensino bíblico. Eu não posso dizer que a minha vida está a ser transformada por Deus se eu vivia uma vida de corrupção, de fuga aos impostos ou de utilizar mal os impostos, depende de quem é que está a ouvir neste momento, ou se vivia na prostituição e continuo a viver na prostituição. Isto não há mudança de vida. Quando eu tenho este encontro com Jesus Cristo, a minha vida muda. E muda de forma a conformar-se com os ensinos de Cristo. Eu fico grato a Deus porque tenho recebido algumas mensagens, tenho ouvido e conversado com algumas pessoas que estão a viver e a ajustar a sua vida a esta palavra. Pessoas que estão a abandonar a prostituição para se voltar para Deus. Jesus Cristo trouxe esta mensagem. Aliás, os religiosos da altura estavam chocados porque Jesus convivia com prostitutas e com os pecadores. Não sei se está lembrado desta frase. Era a época, eles ficavam chocados porque Jesus convivia com os pecadores, mas é óbvio, Jesus veio para os pecadores, para que eles se arrependam e abandonem o seu pecado. E então hoje estamos a assistir também a isso, a pessoas que estão a abandonar as drogas, pessoas que estão a abandonar o alcoolismo, pessoas que estão a abandonar a violência doméstica, pessoas que estão a abandonar de facto o pecado de corrupção, de mentira, para se começarem a conformar com os ensinos das Escrituras. E eu fico grato a Deus por receber esses relatos, continuem a escrever, eu fico tremendamente satisfeito ao ouvir isso. Quando pessoas que estão nos presídios do nosso país ouvem o nosso programa e nos escrevem a dizer que se arrependeram do seu pecado, que estão à procura de conhecer melhor a palavra de Deus, que dão graças a Deus por terem estado agora num estabelecimento prisional, porque aí têm encontrado a verdade de Deus. Isto é reforma espiritual, é Deus que está a promover isso. Eu sei que não tem a ver comigo, Paulo Chaveiro, tem a ver com o poder de Deus para transformar as vidas. Tem a ver com a ação do Espírito Santo. E foi isso que aconteceu aqui no período em que Jeremias tratou com a nação de Judá. Isto nos primeiros anos do seu ministério. Nós poderíamos ver este contexto de uma forma mais detalhada, este contexto em que Jeremias viveu, olhando para o livro de 2 Crónicas. E o capítulo 34, nós vamos ver aqui alguns textos que nos relatam então este período. Diz assim o verso 1 de 2 Crónicas 34, que nos vai introduzir o contexto histórico em que nós vamos trabalhar nos próximos tempos, olhando para o livro de Jeremias. Mas eu acho que é importante
conhecermos bem o contexto histórico. Diz assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Então este é o rei. Temos o rei, portanto o poder político, podemos dizer assim, daquela época, um poder jovem, mas ao mesmo tempo um poder que está próximo da vontade de Deus. Veja o verso 2, diz assim: fez Josias o que era reto perante o Senhor, andou em todos os seus caminhos, os caminhos de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus de Davi seu pai, e no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postos ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Aqui então temos os primeiros anos de vida também de Jeremias, que eles eram praticamente da mesma idade. Jeremias e Josias tinham basicamente a mesma idade. E depois continua o texto bíblico no verso 4, ainda em 2 Crônicas. Na presença dele derribaram os altares dos Balaíns, ele despedaçou os altares de incenso que estavam acima deles, os postos, os ídolos e as imagens de escultura de fundição, quebrou-os reduzindo-os a pó, e os espargiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Os seus ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, Efraim, Simeão, até Naftali, por todos os lados no meio das suas ruínas. Tendo derribado os altares e os postos ídolos e as imagens de escultura, até reduzido ao pó, e tendo despedaçado todos os altares de incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, a Massaias, governador da cidade, e a Joás, filho de Jeoacás, cronista, para repararem a casa do Senhor seu Deus. E depois continua e diz: e foi Elequias, sumo sacerdote. E então nesta altura, Elequias, que era o sumo sacerdote, pai de Jeremias, então ele encontrou o livro da lei do Senhor. É este o contexto histórico que nos é relatado aqui, em que Josias vive e Jeremias também. Temos este processo, e se nós lemos aqui, vamos pensar, mais uma vez, não tendo todo o contexto histórico, precisamos de facto tê-lo. Poderíamos pensar, mas bolas, Josias foi dramático, foi radical, terminar com estes ídolos todos. Que mal é que tinha as pessoas terem os seus ídolos? O mal era, e aqueles que já nos têm acompanhado ao longo dos programas sabem o que é que idolatria aqui significa. Muitas vezes esta idolatria significava sacrifícios de crianças inocentes. E é disto que estamos a falar. Quando se diz terminar com a idolatria, estava-se a dizer vamos terminar com o sacrifício de seres humanos. Então, nem sempre é claramente expresso aqui nas Escrituras, mas em muitos textos nós já percebemos que esta idolatria era composta de sacrifícios humanos. Inclusive houve um rei de Judá que promoveu e inclusive sacrificou o seu próprio filho. E isto é dramático assistir a uma coisa destas. E era necessário de facto pôr um ponto final neste tipo de situação, e Josias foi este rei que teve a coragem de terminar. Ele próprio andou, como nós reparamos, andou em todo o Judá para terminar com esta imoralidade, para terminar com este morticídio, para terminar de facto com esta prática satânica de assassinar crianças inocentes, enfim, em homenagem a determinadas imagens de escultura. Eu creio que nós precisamos tomar algumas medidas também no nosso país para terminar com as imagens de escultura, com a idolatria do nosso país, com a bruxaria que campeia em muitas casas. Precisamos realmente voltar às Escrituras. Então, voltando aqui ao capítulo 2, o verso 1 nos diz: então a mim veio a palavra do Senhor dizendo, está agora a falar Jeremias, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem e do teu amor quando ainda noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias das suas colheitas. Todos os que a devoraram se faziam culpados e mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Vemos aqui que Deus cuida da nação de Israel, e Deus aqui reporta ao tempo em que Israel vivia talvez um período mais difícil, que era o período em que andou no deserto. E transporta então o povo de Israel
para alguns anos atrás, para fazê-los relembrar como Deus agiu naquele período. Um período em que o povo de Israel não tinha nada. Não tinha terra para cultivar, não tinha condições de ter a sua própria casa, a sua própria habitação, e Deus cuidou do povo de uma forma tremenda naquele período. E Deus estava a dizer, nessa altura não precisaram de ídolos nenhuns. Porque é que agora voltam para a idolatria? No fundo é esta a reflexão. Deus está a desafiar o povo a voltar ao seu primeiro amor. Deus está a pedir ao povo para voltar a esse relacionamento íntimo de dependência de Deus, de relacionamento profundo com Deus, onde de facto o povo compreendia que era Deus que os sustinha e cuidava deles. Eu creio que este mesmo desafio que Deus faz aqui ao povo de Israel é necessário ser feito ao nosso povo português. Um povo que na sua gênese era um povo de origem cristã. Um povo com valores cristãos. É verdade que muita barbaridade se fez em nome do cristianismo, eu não vou entrar por aí, infelizmente pessoas sempre deturpam a verdade bíblica para fazer prevalecer as suas próprias ideias e a partir daí criar guerras e dissensões. Mas isso não é a Bíblia, isso não é o ensino de Deus. Mas ao mesmo tempo houve valores cristãos que estavam na gênese da nossa nação e nós necessitamos voltar a estes valores cristãos sinceros, valores cristãos longe da idolatria, valores cristãos que não têm a ver com imagens de escultura, mas com amor ao Deus vivo e verdadeiro. E assim caminharmos neste primeiro amor. O verso 2 aqui do capítulo 2 continua que Deus se lembra-se da nação de Israel, lembra-se da afeição que eles tinham. Nós já lemos este texto e mostra realmente que em determinada altura o povo de Israel tinha um relacionamento profundo com Deus. Eu creio que nós necessitamos de buscar este relacionamento profundo também com Deus. E o verso 4 prossegue a dizer: ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Israel, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharão vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, e se tornarem nulos eles mesmos. No fundo aqui Deus traz à reflexão do povo, mas que mal é que eu vos fiz? No fundo é o que Deus está a perguntar ao povo, por outras palavras. Deus está a dizer, mas o que é que eu fiz de errado para vocês se afastarem de mim e buscarem outros deuses? É curioso que muitas vezes nós invertemos este discurso. Somos nós que dizemos, mas que mal é que eu fiz a Deus? Parece que Deus está de costas voltadas para nós, mas na realidade não está. Antes, pelo contrário, como nós vemos por este texto, Deus está à procura de um relacionamento com o seu povo. E é o próprio Deus que faz esta reflexão, mas onde é que eu errei para vocês se afastarem de mim? Eu cuidei de vocês, eu trouxe todas as bênçãos sobre a vossa vida e mesmo assim vocês viraram as costas, buscaram imagens de escultura. Eu creio que esta mesma afirmação Deus faz para connosco. Deus está de braço estendido. É por isso que eu não compreendo aquelas pessoas que dizem, mas eu busquei a Deus e não encontrei. Eu quero dizer que se a pessoa buscou a Deus e não encontrou, é porque provavelmente buscou no sítio errado. Nós precisamos de voltar àquilo que é as Escrituras. Buscar a Deus nas Escrituras. Buscar a Deus na Bíblia. Ler a Bíblia. Não basta ter a Bíblia na estante. Ter a Bíblia na estante não é suficiente para ter um relacionamento com Deus. Não. Para termos um relacionamento com Deus é preciso abrir a Bíblia, ler a Bíblia, entender o que Deus nos está a dizer e viver, obedecer. A Bíblia é relativamente simples quando nós a lemos com sinceridade no nosso coração. E uma nação que se afasta de Deus, como aconteceu aqui no caso de Judá, no caso de Israel, eu estou a falar sempre distinguindo Judá de Israel, porque a nação dividiu-se a certa altura, e aqui o que está em causa é de facto a nação de Judá. Vemos que quando isto acontece, há consequências para o povo. E tudo acontece, tudo começa, num primeiro momento, no afastamento da vida espiritual. O segundo passo para a destruição de um povo é a frouxidão moral, que é um segundo passo. Primeiro há o afastamento espiritual, depois há a frouxidão moral e por terceiro passo é a anarquia política. E isto acontece em todas as sociedades que desmoronaram, que desapareceram. Se nós olharmos para os grandes impérios, começou assim também. Afastamento de Deus, frouxidão moral, começa a haver imoralidade que campeia e passa a ser natural a imoralidade, e depois a anarquia política, os golpes de Estado, a corrupção, e isso são consequências de um primeiro passo que foi dado, que foi tentar acabar com a espiritualidade de um povo.
Depois vamos ver aqui no capítulo 2, saltando para o verso 8, diz assim: os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim e os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Agora Deus vai chamar a atenção para aqueles que têm a principal responsabilidade de promover a espiritualidade no meio do povo. Neste caso, os pastores, os profetas, os sacerdotes. São palavras que ainda que indiciam grupos distintos, poderíamos dizer que têm a ver com os sacerdócios, aqueles que são os líderes espirituais. Poderíamos falar a todos aqueles que são líderes espirituais. Então é para vocês que Deus está a falar, para mim, para vocês que têm a responsabilidade de levar as pessoas à reflexão espiritual. Então, no fundo, Deus está a dizer aos colegas que nós somos responsáveis pela forma como o povo se conduz. E, infelizmente, nós verificamos que se nós, sacerdotes, nós, aqueles que temos a responsabilidade de ensinar a Bíblia, nos preocupamos mais com a política, com os aspectos sociais, com as tarefas diárias e nos esquecemos dos princípios bíblicos que levam as pessoas a um relacionamento com Deus, estamos a facilitar que as pessoas se afastem de Deus. E nós, infelizmente, assistimos a que muitas vezes os políticos são o alvo. Vemos que a economia é o alvo, mas nós esquecemos que, de facto, nós, os sacerdotes, nós, aqueles que temos a responsabilidade de ensinar a Bíblia, somos os principais responsáveis pelo afastamento do povo de Deus, dos caminhos de Deus. Temos que assumir essa responsabilidade. Não podemos fingir que as coisas não aconteceram. E, infelizmente, a gente verifica que muitas vezes sacerdotes, líderes espirituais têm vidas que são no mínimo questionáveis, e muitos já se têm escrito sobre esta matéria. Talvez um dos maiores escritos sobre esta matéria tem sido o livro do crime do Padre Amaro, e enfim, tem sido muito utilizado para várias situações, para descrever no fundo em algumas áreas como os líderes religiosos muitas vezes se têm afastado dos princípios do ensino de Deus. É necessário realmente colocarmos a mão na consciência, voltarmos aos rudimentos da fé, trazermos o povo à reflexão daquilo que são os princípios, e nós temos que ser coerentes, caros colegas, temos que ser coerentes com o ensino das Escrituras. O verso 9 ainda, e vamos tentar terminar já em breve, diz: portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, até como os filhos dos vossos filhos pleitearei, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e, por outro lado, cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. E depois no verso 19 ainda diz: a tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mau e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.